Oiê, eu tô um pouquinho atrasada, eu sei. Esse episódio tá sendo gravado no dia 9 de fevereiro de 2026 e eu fiquei 2 semanas, né, sem postar episódio novo. Desculpe, pessoal, muitas pessoas mandaram mensagens pra mim, perguntando: cadê o podcast?". Eu tirei umas férias e fiquei um pouco enrolada, enfim, agora eu tô em Los Angeles, amanhã eu volto pro Brasil, mas eu fiquei pensando muito nesses dias, porque alguns dias atrás foi meu aniversário, dia 1º de fevereiro, e foi muito importante para mim esse aniversário. E eu estava num lugar muito frio, quando eu passei meu aniversário, e foi um sonho, assim, realizado, porque eu nunca tinha passado o dia 1º de fevereiro mesmo num lugar com neve, embora eu já tivesse conhecido a neve, viajado para lugares com neve outras vezes, o dia 1º eu nunca tinha passado. E sempre foi um sonho da minha vida que eu consegui finalmente realizar. E eu fiquei pensando muito, né, nesse 1º de fevereiro, né, que quando a gente fala de frio, de clima muito frio extremo, né, que é a neve, que é o resultado, né, desse frio extremo, a gente costuma associar isso à introspecção, a ficar mais recolhido, mais para dentro, mais em silêncio. E é curioso, porque eu sempre tive uma relação muito peculiar com a neve, assim, antes mesmo de eu conhecer a neve, acho que eu só fui conhecer, pra falar a verdade, acho que eu tinha uns 22 anos de idade, quando eu conheci a neve. Eu, mesmo sem conhecer, eu senti uma saudade, uma certa saudade desse clima, meio que saudade do desconhecido, sei lá, talvez fosse uma projeção minha, não sei, uma fantasia desse desconhecido, mas quando eu conheci a neve de verdade, eu nunca me senti tão em casa, tão confortável, tão alinhada comigo mesma. E é muito louco isso, né, porque foi uma sensação muito clara para mim de pertencimento, como se aquele ambiente conversasse, casasse diretamente com quem eu sou, entende? E talvez a sensação de estar em casa, entre aspas, né, em um clima mais introspectivo, diga muito sobre a minha personalidade ou sobre o meu jeito mais pra dentro, que em determinado momento da minha vida acabou sendo mais evidente. Inclusive eu falo disso um pouco com mais profundidade no primeiro episódio do podcast. Se você ainda não ouviu, vale muito ouvir. O episódio se chama Autoestima e tá disponível no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Mas enfim, lá eu conto um pouquinho sobre esse processo que eu tive de silenciamento, até de introspecção que eu vivi. Mas enfim, vai lá ouvir e depois volta aqui. Por muito tempo eu acho que eu me identifiquei muito com o frio extremo justamente porque ele era um lugar familiar para mim, era onde eu podia legitimamente estar mais para dentro, porque o próprio clima, acho que frio carrega essa tônica, né, de recolhimento. E acho que diferente do Brasil, onde o clima é de calor intenso na maior parte do ano, claro, dependendo de onde você mora, né, eu moro em São Paulo, então eu acho bem quente, muitas vezes eu me sentia inadequada. E no frio eu acho que eu encontrei essa sensação de paz, de adequação comigo mesma. Como se na neve eu não precisasse me esforçar para ser diferente, para caber. Lá eu simplesmente existo, do jeito que eu sou. Tipo, profundo, né? Mas eu nem me apresentei, gente. Quem caiu de paraquedas aqui, eu sou Renata Mangini. E aqui eu trago assuntos que vieram de conversas que eu tive com as minhas amigas e que fizeram com que eu me tornasse a pessoa que eu mais queria. E se você não me segue, eu tô nas redes sociais como @RenataMangini, segue também o podcast no Spotify, dá 5 estrelas no YouTube, enfim, que isso ajuda bastante. Mas voltando, isso do clima, me parece que não acontece só no nível pessoal, né? O clima molda a forma como as pessoas vivem, né? Se organizam, se vestem, se encontram e até como o tempo social funciona, sabe? Tipo, lugares frios favorecem mais recolhimento, vida interna, rotina mais silenciosa e acho que os lugares com mais calor impulsionam o corpo para fora, né? Inclusive, eu li um estudo recentemente muito legal, que eu não vou lembrar o nome agora, se eu lembrar eu coloco aqui na descrição do episódio, que fala justamente disso, né? Como as temperaturas frias ou quentes, não que elas determinem a personalidade individual, mas elas influenciam os comportamentos de uma sociedade, né? Os estados emocionais. Isso acaba aparecendo na cultura, no tipo de música, na forma como as pessoas se tocam, se relacionam e até nos recursos, né, que elas criam para lidar com o frio.
com o clima, né? Inclusive uma vez eu fui para a Noruega e por ser um país, né, com um inverno muito rigoroso, longos períodos de escuridão e de frio, eles desenvolveram umas lâmpadas, eu acho que deve ter um nome específico, mas é uma lâmpada para combater aquele, acho que chama transtorno afetivo sazonal, acho que é isso, que é tipo uma espécie de depressão de inverno, para quem mora desse tipo de país, né? Eu achei muito interessante isso. Então, quando eu penso nisso tudo, eu percebo que essa relação entre clima e emoção nunca foi algo distante para mim. Assim, essa coisa de gostar muito mais do frio do que do calor sempre me acompanhou desde muito pequena. Quem me conhece, quem são minhas amigas aí próximas sabem disso, né? E eu sempre me senti muito inadequada com o verão. Eu lembro, inclusive, de viajar com os meus pais para a Praia da Baleia, para Ubatuba, enfim, quando eu era pequena, né? Para várias praias. E era numa época em que a gente ia de carro, sem ar-condicionado, e a gente tá falando aqui da década de 90, então assim, com uma família sem muita grana, então esse é o contexto, tá? E claro que meus pais sempre quiseram proporcionar o melhor pra gente, né, dentro das condições deles, isso eles foram ótimos, né? Mas sobre o clima, eu me sentia um certo desconforto naquele calor, que é para além daquele desconforto, tá calor, nossa, tô com calor, não é isso. Eu efetivamente não sentia que eu tinha nascido no país certo. Tá entendendo o que eu tô falando? Meu repúdio pelo verão era tão grande que por muito tempo eu deixei de tomar sol, de me bronzear. Vocês acreditam nisso? É bizarro, né? E eu me escondia, né, na sombra, enfim. E não sei, pra quem que não me conhece ou não tá me vendo, só tá me escutando aqui, eu sou um pouco branquinha, né? Então, assim, também tinha esse fator para me esconder do sol. Mas confesso que nem era esse o ponto, na verdade, tá? De eu não tomar sol. Eu realmente não gostava do calor e da sensação de queimar. Beleza. Passados anos, e só recentemente, tipo uns 4 anos atrás, eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade no verão e debaixo do sol. E eu tenho uma teoria do porquê disso ter acontecido, e é sobre isso que eu quero falar, não sobre isso que eu quero falar aqui, mas assim, isso tem a ver com uma coisa que eu aprendi nesse meu aniversário de 2026. E ó, essa análise que eu vou fazer é, tipo, zero científica, tá? É um negócio que eu tirei da minha cabeça, tipo, então nem precisa levar tão a sério, é uma coisa assim, da minha vida, tá? Vê se faz sentido aí do lado daí. Talvez seja mais sobre um padrão de comportamento que eu carreguei por muito tempo, disso de gostar do frio, que é o de não me permitir expandir na vida. Porque o frio tem disso, né? De encolher. E de repente de não poder aparecer, de não poder ser vista, sabe? Eu acho que eu fiz muito essa relação de calor e expansão e frio e recolhimento, né? E de não poder ser vista, sabe? De não me permitir as coisas. E na realidade eu sempre tive um receio muito grande de ocupar espaços e de parecer grande demais. E eu só fui realizar isso pouco tempo atrás, né? E nesse meu aniversário acho que isso ficou muito mais evidente. E eu não tô dizendo que todo mundo que gosta de frio é assim, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô falando exclusivamente da minha análise pessoal. Mas pensando aqui na minha trajetória, na minha história, eu consigo ver muito claramente esse movimento de me diminuir, de me recolher, de me conter, como um clima frio pede, né? Em vez de ocupar, de expandir e no fim das contas de me colocar no mundo de forma mais aberta, mais inteira e talvez como o calor peça mais, né? E talvez por isso esse episódio e todos os outros não sejam só lembretes para mim mesma, mas talvez para as minhas amigas antigas e novas, quem sabe? Porque eu acho que no geral nós mulheres, né, e eu só posso falar de mulher porque eu sou uma mulher e não um homem, então eu não sei da vivência do homem, mas a gente, né, nós mulheres, a gente no geral, me parece, tá, uma percepção só, que a gente tem uma dificuldade enorme de ocupar espaços com toda a nossa personalidade. E quando eu falo de espaço, eu tô falando de todos eles, né? Não são só os espaços de poder, que isso eu acho que já tá mais óbvio, né? Isso é muito falado, mas também dos nossos espaços de intimidade, sabe? Que muitas vezes a gente também se encolhe, se adapta demais e deixa de ser quem a gente realmente é por N motivos, né? E mesmo sendo uma pessoa mais tímida, introspectiva, essa é a minha personalidade, né? Quem me conhece de verdade sabe que eu tenho um lado bem... não sei qual que é a palavra, mas eu vou chamar de empolgada, tá? Isso é muito uma faceta da minha personalidade, tá? Eu sou muito tímida, mas eu tenho um lado empolgada. Eu sou empolgada com a vida, com as coisas que brilham meus olhos, claro, né? E esse projeto do podcast, inclusive, tem brilhado muito meus olhos, tem me feito muito feliz. E eu sempre fui assim. Só que eu contei no primeiro episódio
que teve uma fase da minha vida que essa empolgação foi meio que silenciada, podada, sei lá. E por muito tempo eu me senti inadequada por ser assim, empolgada, sabe? Daí veio o silenciamento, ou sei lá, recolhimento dessa faceta da minha personalidade. Porque assim, eu já recebi alguns toques de pessoas que eu gostava muito, dizendo que eu falava, às vezes falava mais alto, talvez que eu gesticulava demais, como eu tô fazendo agora, como se essa empolgação, o jeito de eu falar fossem realmente inadequados mesmo. E teve um episódio, inclusive muitos anos atrás, que me marcou bastante. Eu tava jantando com uma amiga e contando algo muito legal que tinha acontecido comigo, e eu tava claramente empolgada, porque era uma conquista importante pra mim, sabe? E nessas horas eu falo um pouco mais alto, eu gesticulo, eu sorrio com os olhos, esse é o meu jeito, sabe, de falar. E aí ela me deu um toque pra eu não fazer mais isso, tipo, falar mais baixo. Mas sei lá, eu não sei, acho que aquilo bateu pra mim meio mal, não sei, soou quase como se alguém estivesse tentando podar quem eu era. E o mais curioso é que não foi só esse episódio, não foi um episódio isolado, sabe? Com o tempo, situações parecidas começaram a se repetir em contextos diferentes, com pessoas diferentes. E, teve um outro episódio que aconteceu há muitos anos atrás. Eu saí com um cara muito inteligente, muito bonito, interessante, aquele tipo de pessoa que chama atenção, sabe? E não foi que ele foi grosseiro comigo, muito pelo contrário, ele era assim, super educado, um cavalheiro mesmo, assim, educadíssimo. A gente saiu, ficou, foi legal, mas por motivos que não vêm ao caso, esse romance não foi pra frente, beleza. E eu lembro direitinho de ele ter falado com toda a delicadeza do mundo, ele foi super fino, tá? Ele não foi grosso, ele foi uma finesse, mas ele disse assim, que ele me sentiu emocionada. E na hora eu fiquei tipo, ué, como assim emocionada? Porque na minha cabeça eu tava super de boa. Mas depois pensando com mais calma e me avaliando, né, eu percebi que a forma como eu me expressava talvez tenha sido lida por ele como emoção demais. E aí caiu uma ficha importante pra mim, que essa emoção não era uma emoção, era quem eu era. Eu sou empolgada, eu sou simpática, eu tento ser, sei lá. Eu me envolvo, eu gosto de me envolver, principalmente com quem eu me relaciono de perto, né? Só que isso claramente não caiu muito bem pra ele, né? E talvez ele só não tivesse tão afim de mim, e tá tudo bem também, mas nem esse é o ponto aqui da história. O ponto é que o lugar de inadequação, veio esse lugar de inadequação pra mim, né? Que, de novo, igual da história da minha amiga, porque pra mim, eu nem tava tão envolvida assim. Eu tava conhecendo o cara, tava gostando, tava legal, numa boa. A emoção que ele sentiu, eu acho, era na verdade a minha forma natural de ser no mundo. Isso me lembrou muito lembra do Orkut, aquela comunidade que dizia, eu sou legal, não tô te dando mole? Não sei se vocês lembram disso, quem é millennium vai lembrar. Foi aí que eu percebi que aquilo não tinha ficado só naquele encontro, né, naquela sensação. O constrangimento foi exatamente o mesmo, né, daquela sensação com o cara lá, com a história do cara, e com a minha amiga. Que eu precisava me conter mais, né, eu percebi que tinha essa crítica, que eu precisava me conter mais, como se a minha empolgação na forma de me expressar, o meu jeito, o meu tamanho, o meu gesto, a minha presença, fossem demais. E esses toques, né, esses feedbacks que eu recebi em diversas circunstâncias foram com o tempo plantando uma ideia em mim muito clara, assim, que talvez eu precisasse me conter, me diminuir, quase que como ficar com água morna, falar mais baixo, tá entendendo o que eu tô falando? E por muito tempo eu acreditei nisso, né, que eu precisava ser assim, menor, mais contida. E acho que isso se mostrou em muitos campos da minha vida, desde a forma de falar, a forma de se relacionar, os riscos que eu estava disposta a tomar, enfim. Só que depois de anos elaborando tudo isso e a vida acontecendo, né, eu percebi que era muito ruim eu me pautar no que os outros achavam que eu deveria ser, sabe? Eu sei que parece óbvio isso, mas na vida real a gente não costuma fazer inúmeras concessões de quem nós somos, né, para caber, tipo assim, para caber no ambiente de trabalho, numa relação, numa amizade. Tô falando da gente, mas claro que tem pessoas que fazem isso mais ou menos, né, com mais intensidade ou não, né. Acho que varia muito da personalidade, né, mas eu vejo que, no geral, existe um movimento social muito claro de fazer a gente se diminuir.
não é por acaso que, enquanto mulheres, né, a gente é o tempo todo incentivada a ser mais contida, mais discreta, mais silenciosa, a falar mais baixo, a rir menos, a não ocupar tanto espaço. Isso não tem nada a ver com o corpo, com peso ou com aparência física, tem a ver com potência, sabe? Me parece, com presença, com quanto a gente aparece no mundo. E mesmo entendendo isso hoje, as memórias, né, continuam operando em mim desses episódios, né, elas me marcaram de um jeito meio contraditório, porque no fundo eu sempre soube que eu tinha um tamanho, que eu existia, que eu não passava despercebida, mas esse tamanho vinha quase sempre acompanhado da sensação de ameaça, como se a minha presença fosse demais, como se eu estivesse ultrapassando algum limite invisível, né? E acho que isso foi criando em mim um sentimento constante de que eu precisava pedir desculpa por tudo, meio que desculpa por existir, por falar, por rir, por me empolgar, falar desse meu jeito empolgado, né? E hoje, né, e esses dias, né, que foi o meu aniversário e que normalmente eu acho que a gente tende a fazer algumas reflexões sobre a nossa vida nessa época, né, o que passou, eu sinto muito mais segura, assim, de quem eu sou, mas mesmo assim eu acho que eu ainda percebo o quanto desse apagamento ainda aparece no dia a dia para mim. Quantas vezes eu mesma abaixei o volume, me contive, me encolhi, gesticulei menos, e o mais traiçoeiro disso é que acho que quase nunca ninguém diz claramente fale mais baixo, né, ou se controla, embora isso tenha acontecido com o caso da minha amiga, né, mas eu acho que o mais comum são falas mais sutis, mais, muitas vezes, até bem intencionadas, né, aí bem intencionadas eu já não sei, né, mas de toda forma, hoje eu entendo uma coisa com muita clareza: todas as vezes que eu abaixei meu volume da minha voz para ser mais adequada, na prática eu ganhei mais respeito, tá? Mais aceitabilidade. Só que por outro lado, eu deixei de ser quem eu era. Então assim, o que eu fiz foi sinalizar que eu estava disposta a negociar quem eu era. Diminuir o volume pode até aliviar o desconforto do outro e te dar acesso a alguns lugares. Mas o preço disso, enquanto personalidade e autenticidade, eu acho que é alto demais, sabe? Eu acho que a gente cresceu ouvindo que brilhar é egoísmo, que ser grande é exagero, que querer mais é feio. Acho que em toda escola sempre tinha, né, uma menina lá que era julgada porque se achava muito, né, sei lá, seja lá o que isso signifique se achar, né, mas, cara, e daí? Deixa a menina se achar. Quantas vezes eu já ouvi comentários, né, não sobre mim, né, eh, acho que sobre mim sim também, né, mas comentários de pessoas falando assim: "Nossa, fulana postou uma foto, sei lá, XPTO no Instagram, se acha muito". Mano, deixa a mulher, cara, que pira a gente tem de achar ruim quando a mulher se coloca como Aparecida. Gente, deixa a mulher lá ser Aparecida, sabe. Eu sinto muito que isso seja um espírito de recalque, você entende? Inclusive eu já falei disso num episódio do recalque, vai lá ouvir se você não ouviu. Porque tipo, pensa bem, o que muda realmente, efetivamente, na sua vida, a mulher postar foto de biquíni, sei lá o quê, ou você julgar que ela é parecida, sabe? De verdade, eu não entendo essa pira. Eu estava até conversando recentemente com uma amiga, algumas semanas atrás, sobre isso, que no passado eu me achava assim uma alien, sabe? Um ET, por ser estranha, porque eu acho que eu sempre fui muito desinteressada na vida dos outros. Não no sentido das minhas amigas, saber como elas estão, não isso, mas de buscar em rede social, sabe, o que a fulana tá fazendo, nossa, postou sei lá o que, gente, que absurdo. Gente, foda-se, tipo, eu nem sei se pode falar palavrão aqui, mas gente, cada um tá no seu corre, sabe, ai, que coisa. Mas voltando à história da gente se encolher pra caber nos lugares. Eu acho que a gente se sente tão julgada que não consegue nem postar uma mísera selfie no Instagram porque sente vergonha, porque acha que tá ocupando espaço demais e de repente se achando, tipo, seja lá o que isso signifique de novo, né. E isso pode não parecer relacionado a ocupar posição de poder, mas dentro de um microcosmos, né, porque a gente precisa aprender a ser a gente mesmo que isso irrite algumas pessoas, sabe assim? E para vocês terem uma noção, olha que ridículo, agora que tô falando isso em voz alta, lembrei de uma história que quando eu tinha uns 12 ou 13 anos de idade, eu entrei para a federação de vôlei, né.
E eu fiquei até uns 17, 18, algo assim, não sei. Beleza, treinava pra caceta, era realmente um ritmo insano, o clima era uma merda, porque a minha técnica era muito rígida, ela, assim, rolava xingamento, ela xingava as jogadoras, e detalhe, tudo isso começou quando eu tinha só 13 anos. Mas era a federação, né? Era, então assim, meio que um privilégio ter passado na peneira e poder estar naquela posição de jogadora. Beleza. E o meu sonho sempre foi ser atacante, né? Detalhe, eu era a mais baixinha do time. Eu sempre fui a Renatinha. Hoje eu tenho 1,69 de altura, não sou tão alta, mas também não sou tão baixa, né? Só que por uma jogadora eu era meio baixinha. Então, eu fui escalada como levantadora. E eu era boa nisso. E eu era titular, ou seja, nossa, um mosquito aqui. Ou seja, eu tinha uma posição de destaque naquele time. E mesmo não sendo na posição de atacante, que eu queria, né? Mas era uma posição de destaque. E eu me perguntava, como é que eu passei nessa peneira? Como que eu sou titular deste time? Sabe assim? Gente, quando que vão descobrir que eu não sei jogar? Que eu sou uma farsa? Tipo, olha o que passava na minha cabeça, doida. Só que, talvez pela minha falta de maturidade na época, ou também... Não, deixa eu dar um desconto pra mim mesma, né? Porque eu também só tinha 13 anos de idade. Mas eu sentia muito mal por aquele tratamento que as meninas do time... Eu também recebia, né? Era muito abusivo mesmo, sabe? E o que acontecia? A gente representava um time com muita tradição no vôlei, nem sei como tá hoje, mas na época era um time bem relevante. E nos treinos, para quem não joga vôlei ou não deve saber, mas é comum numa determinada hora do treino, normalmente também no início das partidas, as atacantes e as levantadoras aquecem, né? Então ficam normalmente 2 filas na rede, tipo tem a rede, e ficam 2 filas assim para as atacantes atacarem. Aí beleza. Vão fazendo essas filas, a levantadora vai levantando as bolas e a atacantes vai passando a fila, né? As atacantes vão atacando. E eu me sentia tão não pertencente àquele lugar, como se eu não me sentisse merecedora, sabe? Como se eu me sentisse uma farsa, que todas as vezes que eu levantava as bolas, porque era direto, né? Levantava uma, passava. Levantava outra, passava. Eu pedia desculpa, juro, gente. É muita vergonha falar isso, mas eu pedia desculpa, tipo, ai, desculpa, a bola não saiu tão boa. Ai, desculpa, foi mal. Ai, não foi tão boa, não levantei direito. Tipo, meio num lugar de... Além de eu achar que eu era uma farsa, as bolas que eu levantava não eram boas o suficiente, sabe, o suficientes. Eu precisava meio que pedir desculpa por estar ocupando, por ocupar aquele lugar. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? É que eu sei que é muito idiota, mas isso realmente aconteceu e olhando pra trás, eu não me permiti ocupar um lugar importante, afinal eu passei na peneira, eu fui escolhida pelos técnicos para estar naquele time, ou melhor, para ser titular do time. Eu não precisava me desculpar para estar ali, entende? Mas mesmo assim eu senti que eu precisava pedir desculpas. Gente, isso é muito doido, né? E olhando para trás nessa situação bizarra e para as outras que eu me senti diminuída, ou eu mesma me diminuí, né, para caber nos lugares, me faz pensar muita coisa, né? Uma delas é que eu precisava melhorar minha autoestima e meu senso de pertencimento, mas acima de tudo me fez pensar que ser grande incomoda. E eu não quero mais estar nesse lugar de que assim, um lugar de me diminuir para caber nos lugares. Entende o que eu tô falando? E eu percebi também que a gente passa uma grande parte da vida tentando não irritar ninguém. Isso eu posso falar de mim, né? Não sei se isso vai bater aí pra alguém, mas eu acho que grande parte da minha personalidade foi construída exatamente em cima disso. Na tentativa constante de não incomodar, como se existir de forma plena e grande fosse algo que precisasse ser contido para manter tudo em harmonia. E eu acho que isso passa por uma questão de querer ser gostada por todo mundo. Mas adivinha? Nem todo mundo gosta de você. Não é todo mundo que gosta de mim. E eu não gosto de todo mundo também. Então, esse sentimento de querer ser gostado por todo mundo pode ser perigoso, porque pode levar a gente a se diminuir para caber e deixar de ser quem a gente realmente é. Não sei, eu tô viajando muito? Não sei. Eu não sei se só eu que penso nisso, é um sentimento mais comum do que eu imagino. Não sei, me conta aí, deixa nos comentários se você também já deixou de fazer alguma coisa que tinha a ver com a sua essência, com a sua personalidade, só para caber nos lugares, porque você tinha medo, sei lá, de ser julgada, por exemplo. E às vezes a gente, não sei, eu fico pensando, né, nem é uma coisa tão complexa ou profunda, às vezes a gente deixa de fazer coisas simples, sei lá, pintar o cabelo de outra cor,
vestir uma roupa XYZ. Sabe assim? É uma coisa, coisas banais, coisas teoricamente do dia a dia, meio pequenas, mas que de banais não tem nada, né? Que, cara, a gente não pode se podar assim, né? E é isso que eu não quero mais fazer, me podar com medo dos outros não gostarem de mim, sabe assim? Tá, beleza, isso é lindo na teoria, mas vamos combinar que é muito difícil de colocar isso na prática? Porque no final do dia, a gente quer que as pessoas gostem da gente, a gente quer pertencer aos lugares. E quando a gente faz um movimento de bancar quem a gente verdadeiramente é, e, sei lá, de novo, pode ser em coisas banais, coisas mais profundas, isso tem consequências, né? E talvez seja esse o ponto de reflexão, pensar se eu quero bancar essas consequências de ser quem eu sou, às vezes do meu não, do limite que eu imponho, e essas consequências podem ser as mais diversas possíveis, né? Desde receber um olhar torto, não ser chamada mais por um grupo de amigos para uma viagem, para um evento, não ser amada pelo meu companheiro, pelo meu namorado, pelo meu marido, seja lá quem for, às vezes romper com a sua família. Ixi, acho que as camadas são assim, infinitas, né? E pode ser mais ou menos profundas, né, como eu disse. E aí, olhando para essas consequências, a gente pode cair na armadilha de pensar, caramba, eu não quero perder tudo isso, eu quero estar nesse grupo, eu quero ser amada pela minha família, etc. E aí, qual que é o certo? Eu não sei, assim, acho que cada um sabe da sua própria vida, né? E o quanto tá afim de bancar as próprias escolhas para poder ser quem se é de verdade. Eu, particularmente, eu acho que eu não sou uma pessoa radical, não é a minha personalidade ser assim. Eu pondero muito uma situação antes de fazer uma escolha, né, de tomar uma atitude. Mas nos últimos anos eu tenho tentado fazer escolhas, sei lá, me relacionar, me comunicar de forma mais alinhada com quem eu sou, sabe? Que mesmo, sei lá, que isso infelizmente desagrade alguém. E não tô falando que é fácil, tá? Mas é um exercício que tem me feito muito bem, porque no fim do dia eu percebo que é muito mais caro, mas isso tô falando pra mim, tá? Você faz o que você quiser da sua vida. Pra mim é muito mais caro me encaixar pra caber. Não, eu acho que não parece isso na hora, mas a conta chega depois, sabe? E o oposto é verdadeiro também. É mais difícil bancar ser quem se é em um primeiro momento, mas a conta chega depois mais barata. O saldo é positivo, sabe? Pelo menos é isso que eu tenho experienciado, né? É chato as pessoas não gostarem da gente, é muito ruim. Mas é mais chato ainda eu olhar pra trás e ver que eu não fui quem eu era, ou quem eu queria ser. Então, gente, sei lá, escolhas, né? Acho que esse episódio, como todos os outros, não trouxe nenhuma resposta ou solução para nada, trouxe mais dúvidas e reflexões e talvez uma pontinha de injeção de ousadia para a gente tentar viver a vida de forma mais autêntica, né? De todos os papéis, eu acho que a gente precisa desempenhar na vida, que a gente nunca mais se esqueça disso, assim. O papel mais importante é ser tão você, tão inteira, tão alinhada com quem você é, ou quer se tornar, que isso irrite as pessoas inseguras a ponto delas questionarem quem ela pensa que ela é. Tá entendendo? Ai, assim, chega de se diminuir, né? Chega de fingir humildade pra caber. Acho que o mundo não precisa de você pequena, precisa de você inteira. Talvez por isso esse aniversário, né, no frio, tenha um gosto diferente, porque hoje eu entendo que o inverno, que sempre me acolheu, né, não precisa mais ser um lugar de esconderijo. Ele pode ser silêncio, profundidade, pausa, sem que isso signifique eu sumir, né? Que o verão, né, que por tanto tempo me incomodou, começa a deixar de ser ameaça e vira um convite, talvez convite para aparecer, para ocupar espaço, né? Para ocupar espaço, para existir de forma inteira, sabe? Enfim, gente, é isso por hoje. Obrigada por me ouvirem até aqui. Se inscrevam, compartilhem e semana que vem a gente se encontra de novo. Beijos!